Você já parou para pensar que algo tão comum quanto o pão de cada dia pode ser o maior obstáculo para a sua energia e disposição depois dos 40 anos? Todos nós temos o costume enraizado de começar o dia ou acompanhar as refeições com essa fatia de trigo. Mas o que aconteceria se você simplesmente decidisse interromper esse hábito por apenas 30 dias? Antes de mergulharmos nessa análise profunda, convido você a se inscrever aqui no canal para acompanhar mais descobertas sobre a ciência do corpo humano, pois entender como o seu organismo reage aos alimentos é o primeiro passo para uma longevidade com qualidade. Hoje, vamos desvendar passo a passo o impacto real dessa mudança no metabolismo, na sua glicose e na sua saúde como um todo após as 4 décadas de vida. Quando passamos dos 40, o corpo humano começa a mudar de forma silenciosa. O metabolismo, que antes parecia incansável, começa a desacelerar, e a maneira como processamos o carboidrato refinado se torna o ponto central de muitas das nossas dificuldades diárias, desde aquele cansaço constante até o acúmulo de gordura abdominal. O pão, feito de farinha de trigo refinada, é um carboidrato de rápida absorção. Ao ingerir esse alimento, ele é convertido quase imediatamente em glicose no seu sangue. Para lidar com esse pico repentino de açúcar, o pâncreas precisa liberar uma carga significativa de insulina, o hormônio responsável por transportar essa energia para dentro das células ou estocá-la como gordura. Com o passar dos anos, esse processo constante de picos e vales começa a gerar a resistência à insulina, tornando o emagrecimento muito mais difícil. Ao eliminar o pão nos primeiros dias, o seu sistema começa a passar por um processo de desintoxicação metabólica. Nas primeiras 72 horas, é muito comum sentir uma leve irritabilidade ou dor de cabeça. E isso acontece porque o seu corpo está acostumado a buscar energia rápida no açúcar derivado do amido. É como se você estivesse forçando o seu motor a mudar de combustível. O seu fígado, que estava ocupado processando o excesso de glicose e transformando-o em gordura, começa a ter um alívio notável. A ciência do corpo humano nos mostra que o fígado é o principal centro de comando do metabolismo. Quando você reduz drasticamente o consumo de farinha refinada, o fígado para de receber essa sobrecarga constante e pode focar em outras funções vitais, como a regulação hormonal e a limpeza do seu organismo. Conforme avançamos para a segunda semana sem pão, algo fascinante ocorre com a sua glicose no sangue. Como não há mais o pico constante gerado pelo amido do pão, os níveis de insulina começam a se estabilizar. Essa é uma mudança fundamental na saúde após os 40 anos. Com a insulina mais baixa e estável, o seu corpo recebe um sinal bioquímico completamente diferente. Em vez de estar constantemente em modo de armazenamento de energia, o seu organismo começa a acessar as reservas que já estão estocadas, principalmente a gordura visceral, que é aquela que se concentra na região abdominal. A gordura visceral não é apenas um problema estético, ela é metabolicamente ativa e libera substâncias inflamatórias no seu sistema. Ao remover o pão, você reduz o estímulo para a produção dessa gordura, permitindo que o processo inflamatório diminua gradualmente. A partir da 3ª semana, é muito provável que você comece a notar uma clareza mental maior e uma energia mais constante ao longo do dia. Sabe aquela sonolência que bate logo depois do almoço? Ela é frequentemente causada por uma queda brusca nos níveis de açúcar, após um pico provocado por carboidratos simples. Sem o pão no seu sistema, o seu cérebro deixa de viver essa montanha-russa de energia. Você passa a ter um fluxo de combustível mais estável, derivado de uma queima de gordura mais eficiente. Além disso, a digestão tende a melhorar significativamente. Muitas pessoas que acreditavam ter problemas digestivos crônicos percebem que o inchaço abdominal diminui drasticamente, pois a carga glicêmica elevada do pão pode causar processos fermentativos e inflamação na parede intestinal, que se resolvem quando damos esse descanso ao trato gastrointestinal. Ao completar os 30 dias, o seu metabolismo terá passado por uma verdadeira reeducação.
Os benefícios acumulados são profundos e estruturais. Você notará que o seu peso na balança provavelmente mudou, mas, mais importante que isso, a sua composição corporal começou a se alterar. A diminuição da gordura abdominal é um dos indicadores mais claros de que a sua sensibilidade à insulina foi restaurada. O seu organismo aprendeu a ser mais flexível, transitando de forma mais eficiente entre o uso de glicose e o uso de gordura como fonte de energia. A ciência do corpo humano é clara nesse sentido. Quando facilitamos o trabalho do metabolismo, retirando o excesso de carga de glicose, permitimos que os hormônios voltem ao equilíbrio. Isso se traduz em menos inflamação, menos retenção de líquidos e, consequentemente, uma sensação de jovialidade que muitas vezes pensávamos ter perdido após os 40 anos. É fundamental entender que essa mudança não é sobre privação, mas sobre escolher o que funciona melhor para a sua longevidade. O seu corpo humano foi desenhado para processar nutrientes de forma eficiente, e o processamento excessivo de farinhas modernas acaba sobrecarregando um sistema que já está lidando com as mudanças naturais do envelhecimento. Ao longo desses 30 dias, você não apenas parou de comer um alimento, você ensinou o seu corpo a funcionar com mais inteligência. Você percebeu que a fome real é diferente da vontade de comer gerada pelos picos de insulina. A sua saciedade agora dura muito mais tempo, pois ao substituir o pão por alimentos mais densos em nutrientes como proteínas, gorduras boas e fibras, você fornece ao seu corpo o material necessário para a manutenção celular e a produção hormonal adequada. Agora que você compreende a lógica científica por trás dessa mudança, o próximo passo é a consistência. Manter esse hábito não significa nunca mais tocar em um pedaço de pão na vida, mas sim entender o impacto que cada escolha gera no seu organismo e dar a ele a chance de se recuperar e funcionar no seu melhor potencial. A saúde após os 40 anos é construída através dessas pequenas decisões diárias que, somadas, criam um impacto gigantesco na sua qualidade de vida. O seu fígado agradece, o seu pâncreas agradece e as suas células agradecem pela estabilidade. Observe como você se sente ao acordar, a facilidade com que mantém o foco no trabalho e a qualidade do seu sono. Todos esses pilares da saúde estão conectados com a forma como você gerencia o seu açúcar no sangue. Chegamos ao fim desta jornada de 30 dias de descobertas sobre o que ocorre dentro de você quando removemos um dos maiores gatilhos de inflamação e picos glicêmicos da dieta moderna. O que você aprendeu hoje sobre o funcionamento do seu metabolismo e a importância da insulina não é apenas teoria, é ciência aplicada à sua própria sobrevivência e bem-estar. Se você deseja continuar essa jornada de transformação e saúde, não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal, onde exploramos mais sobre o funcionamento do corpo humano e como hábitos simples podem trazer resultados extraordinários para o seu dia a dia. Se este conteúdo ajudou você a visualizar o que acontece dentro do seu organismo, considere compartilhar este vídeo com alguém que também está buscando mais saúde e energia nessa fase tão importante da vida. Inscreva-se agora, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade focada em longevidade e ciência do corpo humano. Afinal, entender como o seu corpo funciona é o primeiro passo para viver muito melhor.